Nosso convidado é Pedro Cepeda, atual vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel e candidato pela coligação Penafiel Quer, que engloba os partidos PSD e CDS-PP, e que pretende suceder António de Sousa. Na campanha tem sublinhado a continuidade do trabalho feito e apostar na educação e no apoio às famílias. Continuidade com alguma coisa de novo. O que é que traz de novo na sua candidatura? Em primeiro lugar, muito obrigado ao Verdadeiro Olhar e ao Francisco por estarmos aqui hoje a falar sobre as nossas propostas para o próximo mandato autárquico. É com muito gosto que eu desempenho funções de vereador e hoje de vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel há já algum tempo, há 8 anos, e de facto aquilo que nós sentimos por parte dos penafilenses é que há uma satisfação grande com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo atual Executivo e pelo nosso Presidente da Câmara, António de Sousa, e também pelo Dr. Alberto Santos desde 2001, que existe um Penafiel antes da coligação Penafiel Quer e um Penafiel depois. Ou seja, estes últimos 24 anos foram anos de desenvolvimento do nosso concelho de Penafiel em várias dimensões, desde a educação, à cultura, ao emprego, em praticamente todas as áreas da atividade do domínio municipal, houve uma evolução dos indicadores. E, portanto, isso faz-nos ter orgulho no passado, destes dois grandes autarcas, que são referências para Penafiel, e daí falarmos num projeto de continuidade, ou seja, nós queremos manter esta ligação com os penafilenses, estes pilares de proximidade, de confiança, que são características da coligação Penafiel Quer, mas queremos, obviamente, ter uma nova ambição e trazer uma nova energia para o nosso projeto autárquico. E o que é que traz de diferente? Desde logo, apostamos numa renovação geracional da nossa lista à Câmara Municipal. Do atual Executivo Municipal apenas continuam 2 elementos, eu e a vereadora Daniela Oliveira, e todos os outros membros da lista são elementos novos. Quem são e o que é Sim, que traz de valor, pelo menos os que provavelmente farão parte da variação se ganhar? É uma equipa que tem formações distintas, cada um deles, mas que têm todos algo em comum. Têm experiência autárquica, têm provas dadas no serviço público ou na vida empresarial e, portanto, temos ex-presidentes de junta, como é o caso do Henrique Martins, que atualmente é presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos e que agora vai ser vereador na Câmara Municipal, a Daniela Oliveira, que tem exercido as funções de vereadoras na área da saúde, da habitação, da ação social, sempre com muita dedicação, com muita paixão naquilo que faz e também com muito sucesso. Depois, em número 4, temos o professor António Cunha, que atualmente é chefe de gabinete da senhora Secretária de Estado da Educação e, portanto, vai deixar o governo para vir aqui para Penafiel para ser um reforço de peso na área das políticas da educação e outras, naturalmente. O número 5, o engenheiro Alexandre Almeida, que atualmente preside o Conselho de Administração da Penafiel Verde, e o número 6, o António Gaspar Dias, que foi presidente do Futebol Clube Penafiel e que também tem uma experiência na área também como presidente de junta da Freguesia de Ilhéus e na área do dirigismo associativo, que eu acredito que da diversidade de perfis e de formação desta equipa, teremos uma equipa muito forte e muito preparada para aquilo que são os desafios do nosso Conselho. Até porque essa nova energia, essa nova ambição e nova visão de desenvolvimento do Conselho entronca com uma realidade nova. Os desafios das autarquias hoje são completamente diferentes dos desafios que eram há 24 anos, mas mesmo dos desafios que eram há 5 ou 6 anos. O mundo está a mudar de uma forma muito, muito rápida. A nível de infraestruturas básicas, o Concelho de Penafiel hoje, felizmente, está num patamar de evolução muito elevado e, portanto, temos novos desafios pela frente que têm a ver com a digitalização, com a inovação, com as políticas de apoio à habitação, à criação da primeira casa e do acesso à habitação. Também na área da saúde, hoje os municípios têm mais competências na área da saúde e da educação. Já vamos a cada uma dessas. E, portanto, acreditamos que temos uma equipa competente, com provas dadas, com experiência, e que são a garantia de que os penafilenses poderão continuar a ter estabilidade e confiança na Câmara Municipal de Penafiel. Nós devemos passar pelo seu programa eleitoral, mas quais são aquelas que são as 3 medidas que são as suas prioridades absolutas e que seriam as medidas âncora do seu projeto e que podemos pedir contas em 2029? Bom, desde logo a área da saúde. Nós queremos tratar a saúde com prioridade. Há cerca de 3 anos, a Câmara Municipal de Penafiel foi dos primeiros municípios do Distrito do Porto e do país a assumir as competências na área da saúde. E fez desde logo um trabalho notável naquilo que é a sua competência, que tem a ver com as infraestruturas dos cuidados primários, desde logo elaborando projetos e candidaturas ao PRR para financiar a construção de novos centros de saúde. Nós temos um centro de saúde nas Termas de São Vicente, que
funciona há muitos anos na cave de um edifício, onde os utentes não têm boas condições e, portanto, fizemos desde logo essa candidatura e vamos em breve inaugurar um novo centro de saúde das Termas de São Vicente, uma unidade de saúde familiar, que será o maior do concelho, porque serve uma população muito grande e que a população dessa zona centro do concelho vai passar a ter cuidados de saúde primários com muito mais dignidade e com muito mais eficiência. Por outro lado, também na cidade, os nossos 3 centros de saúde, as 3 unidades de saúde familiar que estavam num único edifício, que sofria muita pressão, que era um edifício até já degradado, concluímos e inauguramos a semana passada um novo edifício para a unidade de saúde familiar de São Martinho e atualmente o atual edifício também está a ser requalificado para proporcionar melhores condições aos nossos utentes. E também na zona do Tâmega, estamos já em fase de iniciar a empreitada de construção da unidade de saúde familiar do Tâmega, que vai servir toda aquela região, que será um polo importante para a região do Tâmega, das freguesias de Boelho, de Estelo, de Boelho, de Prozelo, de Lozinho, Rio de Moinhos. Mas, concluída esta fase dos grandes infraestruturas dos cuidados primários, os próximos desafios nos 4 anos é também requalificar os atuais polos. Estou-me a lembrar do polo de Rio Mau, do polo de saúde de Abragão e de Rio de Moinhos, nos quais queremos fazer intervenções para melhorar as suas condições e para que também possam ter uma oferta mais alargada, isto tudo, obviamente, em articulação com o LS. O principal pilar e o segundo. Sim, e deixe-me só terminar a questão do Hospital Padre Américo. Para nós é uma prioridade absoluta. Há demasiados anos que nós vemos notícias na comunicação social local e nacional de que a urgência não consegue dar resposta, que não existem camas no internamento. E, portanto, mas a Câmara consegue intervir aí? A Câmara tem que fazer um papel de liderança política. Eu tive a oportunidade de reunir com o Presidente da ULS, foi a primeira reunião institucional que tive enquanto candidato, e comprometi-me com ele de que, após ser eleito, que iremos fazer uma reunião com a Sra. Ministra da Saúde para, de facto, mostrar as debilidades do nosso hospital, mas, sobretudo, para lhe mostrar... Mas isso não tem sido feito até agora? Tem sido feito na medida do possível, mas eu acredito... Mas não teme que isso possa continuar a acontecer? Ou seja, primeiro não é uma competência da Câmara Municipal, sim, é uma competência de alertar, mas até agora não tem surtido efeito e não teme que isso possa voltar a acontecer no futuro? Nós estamos, sobretudo, com os olhos postos no futuro e eu diria que é uma competência do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel lutar pelo bem-estar da população e por bons cuidados de saúde. E, portanto, do ponto de vista político, nós vamos assumir essa luta e vamos, sobretudo, tentar transmitir à Sra. Ministra e ao Governo da República que não é uma fatalidade o Hospital Padre Américo continuar a ser notícia por maus motivos. E, pelo contrário, queremos apresentar uma visão de futuro para o hospital, para que ele passe de um hospital sobredimensionado para a população para um hospital moderno, que consiga integrar também a parte da investigação, que possa também descentralizar as suas consultas externas. Nós temos um território muito vasto no Tâmega e Sousa, e o Sr. Presidente da ULS mostrou disponibilidade para isso. As consultas externas, as pessoas não têm necessariamente que deslocar-se sempre ao hospital. Podemos ter consultas externas de especialidades centralizadas. E, portanto, é essa visão moderna da gestão da saúde que nós queremos imprimir no nosso hospital, em articulação, obviamente, com o LS e fazendo esse papel de reivindicação política de uma infraestrutura que é vital aqui para a região do Tâmega e Sousa, não só para Penafiel. E a sua segunda âncora que se pudesse eleger nas suas propostas eleitorais? Bom, a área da educação é para nós, obviamente, uma prioridade. Tem sido ao longo destes anos. Os indicadores revelam que em Penafiel a taxa de absentismo e de retenção escolar, tanto no básico como no secundário, reduziram drasticamente nos últimos 10 anos, também fruto de um programa que a CIM implementou de combate ao insucesso escolar. E, portanto, estamos satisfeitos com isso, mas entendemos que temos que ir mais longe. Desde logo, tornar as nossas escolas mais inclusivas. Há cada vez mais crianças neurodivergentes, há cada vez mais crianças com necessidades especiais e o ensino hoje não pode ser igual para todos, ou seja, nós queremos que todos alunos possam ter igualdade de oportunidades. E cada vez mais, fruto ao diagnósticos de autismo, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, sentimos que nas nossas escolas existe essa dificuldade, por vezes, conseguir lidar com esses alunos. E, portanto, nós queremos desenvolver... Quando falo de escolas adaptadas, o ensino adaptado
É isso que Exatamente, é isso no que fundo se uma refere? escola mais inclusiva, Inclusive, onde sim, precisamos escolas incluir inclusivas. também, por exemplo, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, para darem apoio a esses alunos e também formação aos assistentes operacionais, que muitas das vezes têm dificuldades em lidar com esses alunos, porque são especiais, têm uma forma de ser especial, e às vezes essa formação pode fazer toda a diferença na forma como lidam com o aluno e pode fazer toda a diferença na felicidade e no sucesso escolar desse aluno. Por outro lado, na área das creches, nos últimos 4 anos, nós fizemos um investimento muito grande na construção de novas creches municipais. Aumentamos em 50% as vagas existentes no concelho. Fizemos um grande investimento, também com recurso aos fundos comunitários, mas sabemos que ainda existem famílias no nosso concelho que têm dificuldade em colocar os seus filhos nas creches. E em 4 anos, quantas pretende construir? E onde? Nós, sobretudo, queremos fazer um diagnóstico, olhar para o território de uma forma holística e perceber onde é que existem mais fragilidades. No sul do concelho existe já uma candidatura, por exemplo, submetida pela Associação de Desenvolvimento de Rio Mau para a construção de uma creche, mas há uma debilidade no sul do concelho. Não temos uma creche, esperamos que essa Qual era o candidatura... número ideal de novos lugares em creches que acredita que possam suprir as necessidades do concelho? Eu diria que, sobretudo, precisamos de cerca de 4, 5 creches para ter uma cobertura maior no nosso concelho. E acredita que é possível construí-las em 4 anos? Nós acreditamos que será possível obter financiamento para a sua maioria, mas que também poderemos usar os atuais edifícios, os atuais centros escolares, e eventualmente ampliá-los para que possam ter essa valência. A Câmara fazê-lo diretamente, fazer em parceria com IPSS, como é que estão a pensar fazer isso? O meu entendimento é que quando existe uma IPSS que tem essa vontade, tem essa vocação e que tem essa capacidade, nós, em primeiro lugar, devemos apoiar essas IPSS e serem as IPSS a fazer as candidaturas. Às vezes, acontece que em determinadas zonas de território não temos instituições com essa capacidade ou com essa vontade. E, nesses casos, aí teremos que optar por creches municipais, como fizemos em Abragão e como fizemos, por exemplo, também na Vila de Passo Sousa e em Santa Marta, onde a Câmara Municipal criou 3 creches municipais, são as 3 primeiras creches municipais, porque não conseguiu encontrar um parceiro, uma IPSS, que estivesse disponível para isso. Mas eu diria que, em primeiro lugar, temos que olhar para o território e onde existirem IPSS com essa vontade e com essa capacidade, nós devemos apoiá-las, e assim temos feito, na elaboração dos projetos, das candidaturas e também do ponto de vista financeiro, para que possam implementar essa resposta social que é fundamental para o apoio às famílias. O terceiro pilar? O terceiro pilar, eu diria que o desenvolvimento económico é fundamental. Nós estamos muito satisfeitos com a dinâmica económica do nosso concelho, mas entendemos também que temos agora uma oportunidade grande por parte da Câmara Municipal de Penafiel neste próximo ciclo autárquico. Nós sabemos que na área metropolitana do Porto o solo industrial está praticamente esgotado ou está a preços proibitivos e, portanto, iremos planear um conjunto de novas zonas industriais, nomeadamente aproveitando o corredor do IC35, para que possam surgir novas zonas industriais com dimensão significativa, que sejam modernas, sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental e que assim possamos captar mais empresas diferenciadas e criar postos de trabalho qualificados. Por outro lado, também entendemos, e este é um pilar fundamental do nosso projeto, que Penafiel, ao longo dos anos, das décadas, foi sempre o centro de serviços da região de Tâmega e Sousa. Há uns anos atrás, quando uma empresa procurava um arquiteto, normalmente recorria a um arquiteto de Penafiel, os contabilistas, os advogados. Todos esses prestadores de serviços centravam-se muito em Penafiel e prestavam serviços à indústria de toda a nossa região. E entendemos que a indústria hoje tem grandes desafios pela frente, nomeadamente através da implementação da inteligência artificial, da digitalização dos processos, da eficiência também na gestão dos recursos. E, portanto, nós queremos que Penafiel se assuma como o principal centro de serviços de inteligência da região de Tâmega e Sousa. Ou seja, queremos criar um ecossistema favorável à instalação em Penafiel de empresas inovadoras, ao empreendedorismo, à criação de startups, que, no fundo, possam prestar apoio à indústria da região, tornando-a mais inovadora, mais competitivas e que toda a indústria da região possa beneficiar desse centro de inteligência sediado em Penafiel. E acreditamos que pode ser um salto qualitativo do ponto de vista da nossa competitividade empresarial e também para Penafiel uma inovação do ponto de vista daquilo que é o seu tecido empresarial, focar-se bastante nessa área de digitalização e da inovação. Uma das carências que é mais notadas em Penafiel tem a ver com a mobilidade. Também pelo seu território, porque é um concelho
muito extenso, com localidades muito isoladas. O que é que pensa fazer para melhorar esta mobilidade? Porque há freguesias que continuam com o mesmo tipo de transporte que existia há 10, 12, 20 anos, algumas delas. O que é que pode ser feito? Embora nós saibamos que isso agora é uma competência da CIM, o que é que a Câmara pode fazer para melhorar isso? Sim, nós tomamos essa decisão, à semelhança de praticamente todos os municípios da CIM, de delegar as competências e a autoridade urbana é a CIM. A CIM fez um concurso público internacional para concessionar toda a rede de transportes da região. Infelizmente, esse concurso, por questões burocráticas e jurídicas, ainda não está em vigor. A expectativa é que até ao final do ano ele entre em vigor e a partir daí é que teremos mais instrumentos para poder adaptar Mas está previsto mais transporte, por exemplo, para zonas mais distantes, porque, por exemplo, uma das queixas, e o seu principal adversário, o Paulo Araújo Correia, dizia que havia freguesias onde havia um autocarro de manhã às 7 da manhã, depois outro à hora de almoço, e que quem quisesse deslocar-se a Penafiel tinha muita dificuldade, inclusive era essa uma dos argumentos para a oferta do bilhete de táxi que ele propõe. O que é que vai acontecer depois desse concurso estar implementado, do transporte? Vai melhorar? O que é que vai acontecer no Conselho? Vai melhorar. A nossa expectativa é que melhore, porque até agora nós não tínhamos intervenção naquilo que eram as linhas, as ditas carreiras, porque eram as empresas, os operadores que licenciavam junto do IMT e, portanto, não havia nenhuma intervenção. E faz aquilo mediante o lucro. Exatamente. E, portanto, com este concurso foi aumentado essas linhas e há uma margem de gestão com a empresa privada que ganhou esse lote, no sentido de, onde houver maior debilidade, podemos reforçar essas linhas. Agora, temos de ter consciência que, do ponto de vista do esforço municipal, nós nunca vamos ter transportes públicos como temos no Porto ou como temos em Lisboa. Mas deixa-me dizer que isso também é uma injustiça social, porque se na CIM de Tâmega e Sousa tivemos um investimento per capita que temos na área metropolitana do Porto e de Lisboa por parte do Governo na área dos transportes, eu tenho a certeza que o problema ficava resolvido. Mas infelizmente não. A Administração Central investe milhões de euros na STCP, na Carris, em todos esses sistemas de mobilidade das áreas metropolitanas. Infelizmente, os municípios têm vindo a fazer um esforço pagando essa fatura, mas sabemos que nos territórios com uma densidade mais baixa é sempre muito difícil garantir a sustentabilidade financeira desse tipo de operações e, obviamente, que o orçamento municipal é reduzido. Daí temos também optado por uma política de descentralização e de desconcentração dos nossos serviços. Penafiel é provavelmente um dos concelhos do Distrito do Porto com maior número de espaço cidadão. Nós fizemos esse esforço e queremos ainda fazê-lo mais para garantir que os nossos cidadãos possam ter acesso a serviços públicos e municipais descentralizados nas suas freguesias e dessa forma não tenham tanto que se deslocalizar ao centro da cidade. Também na área da saúde entendemos que podemos fazer um esforço com estes novos equipamentos e infraestruturas da área da saúde. Podemos também fazer um esforço com o LIS para que a saúde e os profissionais de saúde se desloquem e, em vez de exigirmos às pessoas que façam essa deslocação ao centro urbano, que irá sempre acontecer, naturalmente, tentarmos descentralizar mais os serviços públicos para, assim, melhor servir as pessoas. Relativamente ao aterro de Rio Mau, que está na Serra da Boneca, a Ambi Sousa já o deveria ter selado há algum tempo, anunciou que está em processo de selagem. Primeiro, quando é que conta que o aterro seja fechado e o que é que vai ser feito naquele local? Sim. O encerramento do aterro é um processo. Não é? A primeira fase de selagem já está a ser executada e, obviamente, que um aterro não pode ser fechado se não houver sítio para os resíduos serem depositados. Como é sabido publicamente, está praticamente concluída a central de valorização de resíduos orgânicos, que irá ficar no Concelho de Paredes, e a partir desse momento os resíduos orgânicos irão ser transferidos para essa central de valorização e a própria Ambi Sousa está neste momento com a Lipor a trabalhar para que esses resíduos também possam, os excedentes dos resíduos que não possam ser valorizados como biorresíduos, possam ser entregues na Lipor e tratados. E, portanto, é uma questão de dias, de semanas, até que o aterro de Rio Mau deixe de receber resíduos. Ou seja, o aterro não irá fechar para si, porque
existe uma gestão que tem que ser feita, mas aquilo que nós queremos é que no curto prazo, o mais depressa possível, Depois de possa, selado, possa ser... o que é que pode ser feito lá? O que é que está a pensar? Bom, isso terá que ser feito um estudo ambiental, desde logo, para também perceber o atual estado do aterro, para percebermos também com a Ambi Sousa como é que será feita a gestão daquele parque, mas obviamente que a nossa intenção será sempre de valorizar aquele espaço, porque é um espaço que está inserido na natureza, na Serra da Boneca, e a população de Rio Mau, de Cebolide, de Canelas, do sul do concelho, também merece, do nosso ponto de vista. E não E fomos... essa era a segunda a pergunta que lhe ia fazer a seguir. Se não entende que esta população, pelo menos a de Rio Mau e Cebolide, são as mais afetadas ali, se não deviam ser compensadas de alguma forma por durante todos estes anos terem ali um aterro que, gosta ou não se gosta, toda a gente sabe que que é necessário, claro, mas ninguém o quer ter à porta. Obviamente, claro que sim. Bom, o que me importa é dizer que não fomos nós que decidimos que o aterro fosse localizado nesse local, mas seremos nós que iremos tratar do seu encerramento. E como é que se pode compensar aquela população? Isso não devia ser compensado? Deve ser compensada com investimento público, com a criação de zonas de lazer, com incentivos. Temos pena que, de facto, na altura, ao contrário do que aconteceu noutros municípios, quando foi feita a opção, na altura pela Câmara Municipal de Penafiel, liderada pelo Partido Socialista, não ter previsto esse benefício para a população, porque sabemos que em alguns concelhos as pessoas, por exemplo, têm uma redução na taxa de pagamento da água ou dos resíduos. Isso infelizmente não aconteceu e agora procuraremos fazê-lo de outra forma, valorizando esses territórios do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista do lazer, da valorização do turismo da natureza, para que a população possa, no fundo, beneficiar de investimento público e de criação de riqueza e de valorização ambiental nessas freguesias. Anunciou mais bolsas de apoio ao ensino superior. Certo. Quantas é que tem atualmente e quantas pretende aumentar e qual é o valor, quanto é que isso representa para o município? Bom, nós entendemos que os nossos jovens têm que ter a oportunidade de estudar no ensino superior e sabemos que, sobretudo devido ao aumento do preço da habitação, isso é um entrave para que alguns jovens possam prosseguir com os seus estudos no ensino superior. Atualmente, a Câmara Municipal de Penafiel tem um programa de concessão de bolsas escolares, são algumas dezenas, não, confesso que queremos que esse projeto seja mais ambicioso, apoiar mais jovens. Nós, neste momento, temos no ensino superior público, entre licenciaturas e mestrados integrados, cerca de 1.500 estudantes do Concelho de Penafiel e, portanto, a nossa ambição, e sei que é ambicioso dizê-lo, é chegarmos a cerca de 500 bolsas de estudo. Representa quase 50%. Exatamente, da população. E essa bolsa de estudo irá ser direcionada para os alunos que não têm acesso à ação social do ensino superior e a nossa comparticipação será relativamente ao valor da propina. Ou seja, esses alunos que não têm bolsa poderem ter essa bolsa da Câmara Municipal em que não têm que pagar propinas durante os seus estudos. Um dos problemas que não é só de Penafiel, é transversal à região, ao país, e se calhar também à Europa, que é a falta de habitação. E o que foi feito nestes últimos 4 anos, em termos de habitação social e habitações de rendas a custos acessíveis, e o que pretende fazer nos próximos 4 anos? Quantas casas mais a custos controlados ou de habitação social, se for o caso, pretende ter daqui a 4 anos, se for eleito Presidente de Câmara? Muito bem, sobre a área da habitação, é um problema, obviamente, que é transversal a todos os municípios e ao país. Nós, na Câmara Municipal de Penafiel, temos tido, sobretudo, uma política de apoio ao arrendamento. Nos últimos 10 anos, a Câmara Municipal de Penafiel fez um esforço financeiro de cerca de 2 milhões de euros com um programa de apoio à renda. A que se destina e como é que é aplicado? Sobretudo a famílias que têm dificuldades em pagar a sua renda, ou porque um dos familiares ficou desempregado, ou porque teve uma baixa de rendimento, ou porque a renda aumentou, e portanto são cerca de 400 famílias por ano que nós apoiamos com esse programa de apoio à renda. Por exemplo, em 2024, no último ano, foram 190 mil euros que a Câmara Municipal investiu diretamente a apoiar esses proprietários. Na área da construção de nova habitação, estamos neste momento a concluir o complexo habitacional em Irivo, portanto são 18 novos fogos que vão ser construídos. Habitação social. Habitação social, exatamente. Habitação a custos controlados. Sim. E temos 2 outros projetos que estão prontos, que foram candidatados ao PRR, mas que não obtiveram financiamento,
que é a construção de um bloco nas Termas de São Vicente e outro em Guilhofe, que no total irá contabilizar cerca de 40 novos fogos. No entanto, nós entendemos que o problema da habitação não se resolve apenas com a construção da habitação pública. Nós temos que dinamizar mais o mercado privado. E aí temos medidas concretas. Desde logo reconhecendo que existem demasiado pessoas e demasiados investidores que referem que os processos de licenciamento na Câmara Municipal de Penafiel têm que ser mais ágeis. E essa será uma prioridade. Aliás, o Pelouro da Gestão Urbanística irá ficar comigo, com o Presidente da Câmara, para garantir que, num curto prazo de tempo, nós passamos a ter prazos de licenciamento mais ágeis e que... Para si, qual era o prazo ideal para o licenciamento? Bom, eu admito que um prazo de 30 dias, quando não existe pareceres externos, quando existe só a intervenção da Câmara Municipal e os projetos estão bem instruídos, acho que será um prazo razoável e para o qual vamos trabalhar, recorrendo também às novas tecnologias, à inteligência artificial, à digitalização dos processos. Hoje em dia os processos fazem a tramitação na Câmara Municipal por via digital, mas acreditamos que podemos ir mais longe. Desde logo também aumentando a transparência, e com isto não estou a dizer que há falta de transparência. Sim. O que eu quero dizer é que faz sentido que um promotor de um investimento imobiliário, ou mesmo uma pessoa que é criada, saber onde é que está o processo, quantos dias é que esteve num determinado técnico, quantos dias é que esteve no chefe desse técnico, para aí, dessa forma também, os nossos colaboradores sentirem-se responsabilizados e também empenharem-se nesse desígnio que é aumentar o número de com isso pode também aumentar. Acreditamos que irá aumentar e, por outro lado, também entendemos que devemos desenvolver projetos inovadores na área da habitação. Neste momento, no Concelho de Penafiel, está a ser construído uma habitação colaborativa para séniores. Um investimento de cerca de 2 milhões de euros, promovido por uma IPSS, que irá ter cerca de 20 fogos, em que são pequenos apartamentos para a população sénior, que vive sozinha, e que depois têm espaços comuns que são partilhados, cozinhas, zonas de lazer, que são partilhados por toda aquela comunidade. E, da nosso ponto de vista, no futuro, esse modelo poderá ser interessante também para os jovens casais ou jovens que vivem sozinhos, desenvolvermos esses projetos de habitação colaborativa em que existem pequenos apartamentos e que depois existem espaços comuns que podem ser utilizados por todos. E, portanto, o nosso compromisso é sobretudo esse, investir em projetos de habitação que sejam inovadores, sejam disruptivos e não, com toda a franqueza, investir na criação de um parque público de habitação social puro e duro. Falou também nos incentivos a dirigentes voluntários na cultura, desporto, na ação social. Que benefícios concretos são esses que pretende e se tem noção de quantas pessoas podem ser envolvidas nisto? Sim. Nós temos uma riqueza muito grande no nosso concelho, tem a ver com a rede de associativismo, seja cultural, desportivo, social ou até recreativo. E, portanto, o facto de termos tantas associações, tantas pessoas que de forma voluntária exercem essas funções de dirigentes, entendemos que elas devem ser recompensadas por sua disponibilidade para dar algo à nossa comunidade. E à semelhança do que fazemos, por exemplo, com os bombeiros voluntários, em que os bombeiros voluntários do Concelho de Penafiel têm acesso à isenção de pagamento do IMI, os seus filhos têm acesso a bolsas de estudo, não pagam taxas, por exemplo, nas refeições escolares, ou o acesso aos equipamentos esportivos. Entendemos que esse modelo de benefícios que temos para os nossos bombeiros poderá ser alargado também para os dirigentes associativos. Obviamente temos que estabelecer... O objetivo qual é? É promover o associativismo? É desde logo promover a participação no associativismo e dinamizar também e rejuvenescer também os nossos dirigentes associativos. Porque sabemos que, por exemplo, na área do desporto, nós temos uma política de oferta desportiva ser sobretudo feita por parte das associações desportivas. A Câmara Municipal de Penafiel não tem que fazer tudo. Se existem entidades que têm capacidade de fazer mais com menos recursos, nós temos a dever de apoiar. Assim temos feito na área do desporto, com os contratos de apoio e desenvolvimento desportivo, e hoje temos o orgulho de dizer que em Penafiel temos mais de 26 modalidades distintas, federadas, a serem praticadas e que são sobretudo dinamizadas pelo nosso movimento associativo. Vamos passar para uma segunda fase, desculpa, mais política. Chega a estas eleições depois de um PSD que passou o momento
turbulência, com uma guerra interna entre António de Sousa e Alberto Santos, não sente que o partido pode chegar a estas eleições com uma candidatura mais fragilizada, enquanto há 4 anos havia quase uma unanimidade dentro do PSD, e agora, daqui não é a questão de unanimidade relativamente à sua candidatura, mas esta disputa interna não sente que poderá ter chegado mais fragilizada a estas eleições e isso pôr em causa o resultado? Não sinto qualquer tipo de fragilidade, nem sinto qualquer tipo de divisão dentro do PSD. É óbvio que houve um processo, que é normal quando existem finais de ciclos autárquicos. É normal existirem essas tensões partidárias. E eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do PSD de Penafiel durante 3 mandatos e ter tornado o PSD de Penafiel num dos maiores partidos, numa das maiores secções e concelhias do nosso país. E, portanto, uma secção que tem cerca de 1.500 militantes, é normal que tenha discussão interna, que tenha visões diferentes, que existam sensibilidades diferentes. Mas há menos de um ano, o Pedro Cepeda, quando a Conselhia apresentava Alberto Santos como candidato à Câmara Municipal, o Pedro Cepeda apresentava, não podemos dizer que a apresentação de uma candidatura, porque o que disse que era uma disponibilidade, mas na verdade era um evento que era autenticamente uma apresentação de uma candidatura. Se Alberto Santos tivesse avançado como candidato da coligação, o Pedro Cepeda teria sido candidato independente. Eu penso que isso não é relevante, porque, na verdade, a Conselhia apenas aprovou um nome, que foi o meu, e, portanto, o que eu fiz... Tinha feito uma reunião, não estava aprovado na Distrital, estava aprovado na Comissão Política, o nome de Alberto Santos. Peço desculpa corrigir, mas, de facto, não estava. Tenho certeza disso. Não, poderia haver essa intenção, mas, formalmente, não estava aprovado nenhum nome, o único nome que foi votado e aprovado foi o meu, e, portanto, aquilo que eu disse em janeiro era que estava disponível para ser o candidato do PSD, que estava disponível para ser Presidente de Câmara, e, obviamente, que sendo candidato do PSD, e eu que tenho uma história no partido, é algo que me dá muito orgulho e muita vontade. E, portanto, o PSD de Penafiel, a coligação Penafiel Quer, está unida com a população e com os penafilenses. E aquilo que é mais importante para nós, porque acreditamos que temos melhor candidatura à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às 28 juntas de freguesias, o que é importante para nós é que possamos ter os nossos, que são os melhores, a continuar a desenvolver o nosso concelho. Mas nas termas de São Vicente, a senhora que é candidata pela coligação não é a melhor, porque o Pedro apareceu nas redes sociais a mostrar apoio ao candidato que concorre contra a candidata do seu partido. Inclusive, na apresentação da candidatura, António de Sousa, que é o seu presidente de Câmara e membro do seu partido, apareceu na apresentação da candidatura, juntamente com a vereadora, embora se compreenda a vereadora porque é esposa do candidato. Mas como é que explica aos seus eleitores que o candidato da coligação Penafiel Quer apareça a apoiar publicamente nas suas redes pessoais o candidato que é adversário do seu partido? Isto não é um contrassenso? Bom, eu diria, Francisco, que em primeiro lugar eu acho que os eleitores não estão muito preocupados com essas questões internas. As pessoas das termas de São Vicente se calhar estão. Talvez. Mas acho que as pessoas das termas de São Vicente e todo o concelho de Penafiel estão sobretudo preocupadas em ter bons autarcas na sua freguesia e no dia das eleições irão fazer a candidata da coligação Penafiel Quer nas termas de São Vicente não é uma boa candidata? A candidata da coligação nas termas de São Vicente é a candidata que está aprovada e com a qual nós vamos apoiar. Agora, fala-me que eu, de facto, entendia que devia haver outro candidato que achava que tinha melhor perfil. Assumo isso na altura, mas a decisão foi tomada e, em tribunal, apenas entrou um processo, que foi da candidata da coligação Penafiel Quer, e, portanto, a partir daí estamos cientes que a população das termas de São Vicente irá tomar a decisão que entender melhor. Há pouco falou da transparência e, embora penso que não está ligado diretamente, mas foi notícia, e também no Jornal Verdadeiro Olhar, que a Câmara teve um processo de recrutamento de assistentes operacionais, alguns para cantoneiros, em que algumas pessoas, neste caso secretárias da direção, presidentes de junta, acabaram por entrar como cantoneiros e pouco depois foram requalificados para funções superiores, nunca tendo sequer trabalhado na área para a qual se candidataram. O que eu pergunto é primeiro, qual é a sua visão sobre isto, qual é a sua opinião sobre isto, sincera, e que se for eleito Presidente de Câmara, se pode garantir que isto não volta a acontecer.
Bom, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu acho que esse é um tema que já está mais do que escrutinado e que os penafilenses já tiveram uma ampla divulgação. Ao verdadeiro olhar, a Câmara, desse nunca ninguém na Câmara explicou isto. Já tiveram, a população de Penafiel já teve amplamente divulgação desse processo e já Mas tem está a fazer o seu, agora de explicar aos nossos julgamento. E dizer só duas coisas antes de passarmos a esse assunto, que falo com ele com a maior das tranquilidades. Em primeiro lugar, Sim. a minha única intervenção nesse processo foi aprovar, tal como os 9 vereadores da Câmara Municipal, porque foi aprovado por unanimidade, a abertura do procedimento. Depois toda a tramitação do processo... Sempre dizer que se calhar não esteve ligado a isso, por isso é que tivesse cuidado. Toda a tramitação do processo foi feita pelo júri de concurso e depois no final existe uma homologação por parte do Presidente da Câmara, nem a Câmara Municipal que o faz, e portanto a minha intervenção nesse processo é exatamente na mesma medida que é, por exemplo, do candidato do Partido Socialista que aprovou a abertura do procedimento. E, portanto, sobre isso também esclarecer que hoje em dia não existem concursos para cantoneiros, existem concursos para assistentes operacionais, para assistentes administrativos ou para técnicos superiores. Um deles dizia mesmo... Portanto, são essas categorias que existem. Deixa-me só corrigir agora uma coisa. Deixa-me só corrigir uma coisa. No concurso em que entrou uma das secretárias da variação, a categoria dizia mesmo cantoneiro. Nessa. Os outros diziam assistente operacional. Mas mesmo nesses de assistente operacional, assim como outro que lhe vou falar agora, o que é pedido são força braçal, capacidade para fazer mudanças em armazéns. Está descrito ali. Não me parece, não sei, mas parece-me que um concurso para assistente operacional é regra e não estou aqui a desvalorizar o trabalho, porque todos os trabalhos honestos são muito dignos. Obviamente. O que não parece é correto que, provavelmente, alguém que tem licenciaturas e alguns mestrados, que nunca chegaram a exercer as funções, tenham concorrido a este tipo de concurso, que é que leva uma secretária da variação, que tem um mestrado, a concorrer a cantoneiro, a assistente operacional. O que é que leva? Não é provavelmente para exercer as funções, que não aconteceu. Foram requalificados. Essa é uma questão que pode fazer à pessoa em casa. Não estou na cabeça da pessoa nem consigo decidir. Aqui a questão que temos de colocar é se, de facto, daquilo que foi o procedimento, por parte do júri que geriu... Nós estamos a falar da ilegalidade, estamos a falar de ética. Se foi cumprido ou não. Não duvido que legalmente esteja tudo correto. E, portanto, mais não lhe posso dizer. Eu não fiz parte do júri do concurso. Eu não conheço em detalhe esses procedimentos e, sinceramente, não tenho... E devem ter comentado isto, com toda a certeza. Como eu já disse, este assunto foi mais do que falado e noticiado publicamente por órgãos de comunicação locais, nomeadamente pelo Verdadeiro Olhar e pelas televisões nacionais. E, portanto, não me parece que seja, sinceramente... E para terminar este assunto... Não me parece que seja esse assunto então, para que os nossos espectadores queiram... Para terminar, mas é importante esclarecer, e não estou aqui a fazer juízo de valor, só queria saber a sua opinião. Não estou a dizer que teve intervenção nisto, e tive cuidado de o referir no início. Claro. No mesmo sábado em que era inaugurada a Agrival, estavam a decorrer provas escritas para outro concurso, para 10 vagas de assistentes operacionais, nas mesmas condições. Neste concurso, foram fazer provas um presidente de junta, um ex-presidente de junta, um candidato à junta e inclusive um dos speakers da sua campanha, que tem mais de 60 anos, que pelo menos no currículo exibe que foi professor universitário. O resultado só irá sair depois das eleições, por indicação da gestão atual, provavelmente do atual presidente, mas o que quero perceber é, da sua parte, se pode garantir que depois de ser Presidente de Câmara, que isto que nós noticiamos no passado sobre isto, e que estava a dizer que é mais do conhecimento, se este tipo de pessoas, se isto não vai voltar a acontecer. Francisco, o que eu lhe posso dizer é que nesse concurso concorreram 1.500 pessoas. Sim. Portanto, se foi o António ou o Joaquim, eu confesso que não sei, não tive a olhar para a lista, nem perdi tempo com isso. E queria lhe dar também só uma nota para terminarmos esse assunto, se entender por bem. Sim, vamos terminar. É que, de facto, da mesma forma que pode dizer que as pessoas foram fazer esse concurso que são militantes do PSD, há também, naturalmente, no meio de 1.500 pessoas militantes do PS. Há candidatos às juntas do PS que também fizeram esses concursos. Anteriormente não foram esses que entraram agora. Não, desculpa, há uma candidata do Partido Socialista que entrou naquele concurso que falava há pouco de assistentes operacionais. Não tem problema nenhum. Dela? Não sei, nem quero saber, mas não tem problema nenhum. Mas as pessoas por terem um cartão partidário não têm que ser excluídas, nem têm que ser não estou a dizer, mas
dei-lhe aqui alguns casos concretos. Dei-lhe uma pessoa que se diz professor universitário. Parece-me que uma pessoa que tem uma formação deste tipo, pelo menos para os nossos leitores, vão provavelmente achar estranho que uma pessoa que tem 61 anos e tem um percurso académico destes, tenha-se candidatado a um concurso de assistente operacional e provavelmente vão pensar que estamos perante o que aconteceu agora. O que eu lhe quero perguntar é se for eleito, se pode garantir que existirá transparência e que este tipo de situação não volta a acontecer. É isso que eu lhe quero perguntar. Bom, sobre as motivações... Porque as outras já percebo que não teve ligação, claro já explicou. Agora, o que eu quero perguntar é se pode garantir que isto não volta a acontecer. Bom, o que eu posso dizer é que, relativamente às motivações dessa pessoa, melhor é perguntar-lhes diretamente quanto à questão dos concursos. Aquilo que eu lamento é que tenha-se criado um clima de suspeição sobre este tipo de concurso e sobre estes procedimentos. E, portanto, quando for eleito Presidente de Câmara, vou tomar uma medida que é que, e com isto não estou a pôr em causa o trabalho dos nossos serviços técnicos, porque eu tenho confiança neles e certeza que fizeram todos os processos de forma transparente e de acordo com a lei. Mas, para também acabar com esta suspeição sobre esse tipo de procedimentos, irei, na qualidade de Presidente de Câmara, quando houver a abertura de um procedimento, propor à Câmara Municipal que o júri de concurso tenha sempre 2 pessoas externas à Câmara Municipal. Ou seja, que tenham um elemento dos nossos recursos humanos, mas que depois possamos recrutar ou técnicos de outra Câmara ou técnicos associados às universidades, para que dessa forma existam sempre 2 membros do júri externos nesse tipo de procedimento. O seu adversário, o principal adversário, porque tem vários, diz que vai criar regras para impedir que isso aconteça. Por exemplo, vai criar regras para impedir que pessoas que estão em lugar de nomeação, enquanto estão a exercer, não o façam. Isso é uma coisa que pode também fazer, ou concorda com isto? Bom, ou acha eu confesso que não sou jurista, o candidato Paulo Correia é jurista, ele poderá explicar melhor como é que no âmbito do regime da contratação pública dos recursos humanos irá conseguir implementar essas regras alterando a legislação nacional. Se nós daqui a 4 anos tivermos que medir o seu sucesso, caso seja eleito, como é que nós vamos conseguir medir o seu sucesso? O que é que acha quais são aqueles elementos em que diz, eu tive sucesso na minha gestão? Bom, eu diria que se daqui a 4 anos, e estou convencido que sim, porque queremos crer que os penafilenses irão confiar novamente na coligação Penafiel Quer, queremos ter uma cidade de Penafiel e um concelho de Penafiel com uma imagem renovada, com um posicionamento estratégico afirmativo na região norte e no país, desde logo do ponto de vista empresarial e do ponto de vista da dinâmica empresarial. Promovendo aquele projeto que lhe falava há pouco, do Centro de Inteligência Urbana no nosso concelho, que possa ser o catalisador do desenvolvimento industrial da região do Termo Sousa, e também com essas novas zonas industriais capazes de captar investimento estrangeiro, como temos feito, mas sempre com alguma limitação, porque também o solo industrial neste momento não é assim tão grande o disponível como nós desejamos, mas sim, nessa área do investimento para nós é fundamental e acreditamos que daqui a 4 anos teremos dados muito satisfatórios para mostrar aos penafilenses. Também na área da educação, queremos que os nossos jovens sintam oportunidades de continuarem os seus estudos, estudando, aumentando o número de estudantes do ensino superior e também o número de licenciados no nosso concelho, que é ligeiramente inferior à média da região norte, e obviamente na área da saúde e do envelhecimento ativo. Nós temos a obrigação, nós atores públicos, temos a obrigação de cuidar dos mais velhos, daqueles que dedicaram uma vida inteira a cuidar dos seus filhos, a trabalhar, e na fase final da sua vida eles têm que viver com dignidade. E aí queremos promover esse envelhecimento ativo com programas municipais, mas também apoiando as nossas IPSS no desenvolvimento de novos centros de convívio, de criação de programas em que possam integrar essa população mais sénior nas suas atividades. E, portanto, eu diria que daqui a 4 anos aquilo que nós queremos é um concelho onde os jovens sonham ainda mais e podem sentir que podem realizar esses sonhos, onde os nossos idosos se sentem felizes e que vivem com dignidade, e que os adultos possam encontrar empregos qualificados, bem pagos, e que, no fundo, toda a comunidade de Penafiel possa se sentir bem e Penafiel possa ser um concelho melhor, ainda melhor para se viver, para investir e para visitar. Um objetivo mensurável. Eu daqui a 4 anos vou ter isto.
em números? Daqui a 4 anos, do ponto de vista de Penafiel ser o melhor concelho para visitar, vamos ter mais turistas. Na área do investimento, daqui a 4 anos vamos ter seguramente uma produção e um valor bruto acrescentado na economia penafielense maior e vamos ter, obviamente, porque vamos trabalhar para isso, mais pessoas a viver em Penafiel, porque queremos também fazer essa expansão urbana da cidade e do concelho para captar também novos residentes. O que é que o distingue de Paulo Araújo Correia? Bom, desde logo a experiência autárquica. Eu estou na Câmara Municipal no projeto da coligação Penafiel Quer há vários anos. Tive a felicidade de ser chefe de gabinete do seu presidente e nessas funções acabei por coordenar todo o trabalho político, mais recentemente como vereador em áreas estratégicas, como o planeamento, como a captação de fundos comunitários, como a inovação e, portanto, esse conhecimento dos dossiês, essa experiência autárquica e o conhecimento também do território, das nossas associações, daquilo que são as necessidades de cada uma das freguesias, faz-me estar preparado, motivado e capacitado para desenvolver 4 anos de um mandato que possa ser afirmativo para Penafiel. E, portanto, acho que desse ponto de vista, da experiência autárquica minha e da minha equipa, acho que ela é inquestionável e que apresentamos aos penafielenses uma ótima solução para que Penafiel continue em boas mãos e a crescer. No minuto, se tivesse que convencer agora um eleitor indeciso do seu concelho, o que é que lhe diria? Diria que as pessoas conhecem-me ao longo destes 8 anos como autarca, percorri todas as freguesias, estive em procissões, estive na junta das associações, estive em várias iniciativas e tive, sobretudo, uma atitude de proximidade e de diálogo com as pessoas. E, portanto, as pessoas conhecem-me, sabem o que podem esperar de mim e estou muito confiante que, apesar de sentir o peso da responsabilidade dessa confiança que sei que vamos receber no dia 12 de outubro, entendo que tenho uma equipa altamente preparada e altamente motivada para que possamos fazer acontecer em Penafiel. Muito obrigado por este tempo. Foi um gosto estar aqui.